Muito bem, sejam mais uma vez todos e todas agentes pastorais do meio ambiente em formação, bem-vindos e bem-vindas. Vamos iniciar a nossa quarta conferência, que vai estudar o terceiro capítulo da carta encíclica Laudato Si do Papa Francisco sobre o cuidado da casa comum. E este terceiro capítulo tem por tema a raiz humana da crise ecológica. Nós iniciamos então este nosso encontro com uma prece. Quem tem a Laudato Si, vamos lá no finalzinho, a oração pela nossa terra, como a gente costuma iniciar. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus onipotente, que estais presente em todo o universo, e na mais pequenina das vossas criaturas, vós que envolveis com a vossa ternura tudo o que existe, derramai em nós a força do vosso amor, para cuidarmos da vida e da beleza. Inundai-nos de paz, para que vivamos como irmãos e irmãs, sem prejudicar ninguém. Ó Deus dos pobres, ajudai-nos a resgatar os abandonados e esquecidos desta terra, que valem tanto aos vossos olhos. Curai a nossa vida, para que protejamos o mundo e não o depredemos, para que semeemos beleza e não poluição nem destruição. Tocai os corações daqueles que buscam apenas benefícios à custa dos pobres desta terra. Ensinai-nos a descobrir o valor de cada coisa, a contemplar com encanto, a reconhecer que estamos profundamente unidos com todas as criaturas, no nosso caminho para a vossa luz infinita. Obrigado, porque estás conosco todos os dias. Sustentai-nos, por favor, na nossa luta pela justiça, o amor e a paz. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. São Francisco de Assis, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito bem. É um caminho gradativo. Nós olhamos a realidade, primeiro capítulo, olhando a realidade como está a nossa casa, fomos convidados a iluminar esse nosso olhar com a luz da fé. Olhar com os olhos de Deus. Olhar com os olhos de Cristo. O segundo capítulo nos ajudou a perceber que em toda a obra da criação, não apenas mazelas, desafios, mas aquele mistério gozoso que a gente encontra na vida de São Francisco, que significa justamente contemplar na criação um evangelho, uma boa nova, uma boa notícia. É a partir desta visão da realidade, iluminada pela fé, que nós vamos agora começar a interpretar isto que nós vimos e iluminamos neste terceiro capítulo, que é a raiz humana da crise ecológica. E para nos ajudar nesta conferência do terceiro capítulo, temos já conosco o nosso querido irmão José Nazareno, que é vigiense. Os vigienses estão dominando esta formação. É vigiense, como o professor Mário Tito. O José Nazareno é seminarista da nossa diocese e é um seminarista meio atípico, assim, porque ele está lá inserido na vida universitária. Ele é coordenador da Faculdade de Economia da UFPA.
o Nazareno está terminando a teologia, estudando justamente a Laudato Si. Então, ninguém melhor para trabalhar conosco esse terceiro capítulo. Nazareno, seja muito bem-vindo. Nós te acolhemos, te recebemos, somos seus. Paz e bem. Obrigado, Vitor. Paz e bem. Obrigado a todos, e especialmente ao Vitor pelo convite em fazer parte desse processo formativo. É com muita alegria que nós acolhemos esse pedido e também com muita humildade e simplicidade nos esforçamos para tentar, da melhor forma possível, transmitir aquilo que o Papa Francisco, nesse belíssimo documento, nos exorta. E, de uma forma um pouco também mais breve, a gente vai apresentar, fiz uma apresentação não tão pequena, mas a gente vai tentar passar aquilo que é mais essencial para vocês, e depois, como já me orientou o Vitor, nós teremos uma sessãozinha para qualquer necessidade de adicionais, né? Aquilo que for possível a gente também responder. E aquilo que não for possível responder, a gente pesquisa e responde tão logo seja oportuno. Tá? Então, eu vou começar aqui a minha apresentação, também pedindo sempre a graça e a sabedoria do Santo Espírito que nos ilumine, para que o conhecimento transmitido ele seja um conhecimento abençoado, iluminado pela ação do Santo Espírito. Pois bem, todos estão me ouvindo bem? Está dando para ouvir direitinho? Tá, né? Eu vou começar aqui, então, a apresentar para vocês. Então, nós vamos trabalhar o terceiro capítulo da Laudato Si, né? Documento Papa Francisco, carta encíclica sobre o cuidado da casa comum. Então, hoje, nós temos essa responsabilidade de apresentar para vocês o terceiro capítulo, a raiz humana da crise ecológica. Né? E nós começamos a apresentar esta figura, que ela não é nada bela, mas ela nos ajuda a entender um pouco dessa questão que o Papa nos chama a atenção. Ou seja, a raiz humana da crise ecológica precisa, primeiramente, antes de tentar identificar, ou de fazer o esforço para identificar os motivos, a razão da crise, é importante saber onde ela está e, primeiramente, também reconhecer essa raiz, reconhecer a existência da crise e reconhecer que também vivemos numa desordem antropológica, né? E essa desordem antropológica gera contradição com a realidade. Por quê? Porque o homem, no seu comportamento, na sua ação, ele não consegue, né, fazer com que, de uma forma ordenada, ele viva e haja de uma forma muito, vamos usar a expressão muito boa, né, com o ambiente em que ele se encontra, com a casa comum. Né? Então, a sua atitude, essa desordem antropológica, portanto, gera contradição com a realidade até chegar à sua ruína. Então, a ação do homem é muito danosa, é muito perigosa, né? Nesse sentido. Lá no final, a gente vai acabar concluindo, eu gosto sempre, nas minhas aulas, de antecipar um pouco a conclusão, que é para a gente ir acompanhando todo o processo, e lá no final refletir se, de fato, nós chegamos àquela conclusão, né? Então, a essência de tudo isso, no final, nós vamos parar e refletir e sabermos que o homem, ele buscou e busca a todo custo ter o controle de tudo, mas nesse processo todo ele acabou perdendo o controle, inclusive, de si mesmo. Então, as suas ações geram uma série de efeitos degradantes para os demais seres humanos e para a própria natureza. No documento também o Papa nos chama a atenção para que nós paremos um pouco e passemos a refletir sobre essa desordem antropológica, sobre as causas
da raiz, né, a raiz da crise, né, ecológica. Então, qual que é a proposição do Papa Francisco? É focar no paradigma tecnocrático, ou seja, o que é isso? O padrão tecnológico, ou seja, a tecnologia, o produto da ação humana, do conhecimento humano, passou a dominá-lo, né? Passou a nos dominar, dominar o tempo. E no lugar que ocupa dele o ser humano e a sua ação no mundo. Né? Ou seja, o que o homem, onde é que está o homem nesse processo, nesse paradigma tecnocrático, e o que o homem está fazendo, né, para, de certo modo, fazer com que a cada dia nós nos tornemos dependentes desse próprio processo? Ou será também que o homem está criando condições para sair desse processo? Muito didaticamente, de certo modo, nos levando a uma reflexão para também no sentido de levantarmos uma crítica sobre a atual realidade, o documento ele vem, né, estratificado de uma sequência muito bela. E a tecnociência hoje desenvolveu muita coisa boa para a população, né? De uma forma muito geral. Logicamente que nem todo mundo tem, por exemplo, nas suas casas, o forno micro-ondas, mas o forno micro-ondas, para quem tem, soluciona muitos dos problemas, agiliza a questão do tempo, e fora outros produtos de uso doméstico. Da mesma forma, em grandes proporções, né? Como, por exemplo, o desenvolvimento das comunicações, dos meios de transporte, o avião, hoje cada vez mais, né, é seguro, cada vez mais, diminuindo as fronteiras, né, em relação à distância, ao tempo, né, de transporte, né, e a qualidade também. Como desdobramento da tecnociência, nós tivemos o desenvolvimento de muitas coisas boas, a questão da própria energia nuclear, né, a biotecnologia, a informática, o conhecimento do nosso DNA, ou seja, o conhecimento do nosso DNA é importantíssimo para descobrir novos processos acerca de curas de doenças graves, identificar, né, remédios, né, inclusive, hoje a ciência se esforça, a partir desses conhecimentos, no sentido de encontrar uma solução para a pandemia que nós vivemos, né? Difícil, imaginem, se nós não tivéssemos um estágio tão avançado da ciência, o que seria ainda mais, né, dos nossos irmãos, de nós, né, da população, do meio ambiente, com toda essa crise, com toda essa gravidade de situações que atravessamos. Né? Só que uma coisa importante também nós termos claro, que tudo isso, essa geração de conhecimento, esse avanço, essa criatividade humana, ela também é fonte geradora de poder ao homem, né? Então, ela acaba dando muito poder ao homem. E esse poder, ele é fruto também do conhecimento, ou seja, o homem que acumula conhecimento, né, que busca conhecimento, ele usa desse conhecimento para ter poder sobre os demais. E como consequência disso, né, o poder, esse poder que é atribuído, que é conseguido, que é conquistado a partir do conhecimento, em muitos casos, acaba se transformando em poder econômico, e esse poder econômico gera um consequente domínio sobre os demais homens. Hoje é muito comum, na nossa realidade, na nossa sociedade, nós vermos no sistema hoje que nós vivemos, o modo de produção capitalista, por exemplo, né? E dentro desse modo de produção capitalista, o sistema neoliberal, né, o chamado famoso neoliberalismo, ele cada vez mais tende a degradar a pessoa humana, na sua integridade, né, na sua plenitude, não só o ser humano em si, mas também a natureza, a tudo aquilo que faz parte da vida do ser humano no dia a dia. Uma outra questão também importante que nós precisamos ter claro, que o conhecimento, a tecnologia, né, a criatividade humana nem sempre ela é usada só para fazer o bem. Que alegria seria se se utilizássemos o nosso conhecimento, a nossa inteligência, a nossa capacidade, que é dada por Deus, para fazermos sempre o bem. Mas nem sempre isso acontece, né? Por exemplo, aqui nós estamos vendo imagem de uma bomba atômica e o que ela causa na humanidade, ou seja, uma destruição completa. Aí vem até a exortação, né? Aqui está o perigo, né? O homem usar aquilo que tem de melhor para fazer o mal. Nas mãos de quem está e pode chegar a estar tanto poder?
diz o Papa no seu documento, é tremendamente arriscado que resida em uma pequena parte da humanidade. Ou seja, cada vez mais as pessoas querendo mais poder, né, concentrando mais poder e agindo de maneira inadequada em relação aos demais, né? Ou seja, o homem sempre cada vez mais com sede de poder, com sede de destruição. E isso também nos leva a nos questionarmos como é que está a nossa postura. Nós estamos tratando a situação, né, com a devida gravidade que devemos dar, ou estamos reduzindo isso, ou agindo com uma certa ingenuidade. Muitas vezes pensa-se que o poder da tecnologia e da economia, ela cria de uma maneira muito espontânea as condições para uma vida desejável dentro do plano humano. Ou seja, seria até uma ingenuidade pensar isso. Às vezes nós pensamos dessa forma, né? Nós achamos que tudo que é feito acaba sendo feito com um grau de bondade, vamos dizer assim, mas sabemos que não é assim. Os interesses são outros, né? Nós precisamos ter isso muito claro. E o documento nos chama isso, nos faz refletir criticamente a respeito dessas condições. E também precisamos ter claro que o homem moderno, ou seja, nós, não fomos educados para o reto uso do poder, porque o imenso crescimento tecnológico, ele não foi acompanhado por um desenvolvimento do ser humano. E esse desenvolvimento do ser humano, em que sentido? Não só no sentido do conhecimento, mas principalmente a questão da própria responsabilidade, a questão dos valores, a questão da consciência. E a consciência é muito importante nesse aspecto. Ou seja, porque por mais que você tenha vontade, desejo, você tenha até bons programas no sentido de melhorar a qualidade de vida das pessoas, é fundamental que que cada indivíduo possa ter a mudança de mentalidade, ou seja, dentro da sua própria cabeça, ter o desejo de fazer o bem, de fazer o melhor, de não pensar só em si, mas pensar na humanidade como um todo. E aí também tem uma outra questão de que o ser humano não é plenamente autônomo, porque, de certo modo, se deixa alienar, né, por essas questões, pela tecnocracia, né, pela tecnologia, nós nos tornamos muito alienados, principalmente nesse tempo de tecnologias, em que acessamos muito as redes sociais, nós abrimos muito a nossa mente, o nosso coração para as chamadas fake news e deixamos de ir às fontes reais das informações e até mesmo nos alimentar daquilo que nos ajudará a crescer enquanto seres humanos. Uma outra coisa importante, quando o homem perde essa autonomia, quando ele perde a liberdade, a sua liberdade acaba sendo adoecida quando ele se entrega às forças cegas do inconsciente, ou seja, das necessidades imediatas, do egoísmo, da violência brutal. Muitas vezes nós até nos vemos agindo dessa forma, né? E, de certo modo, nós acabamos gerando desdobramentos negativos para o conjunto da sociedade, para as comunidades em que vivemos, os ambientes em que frequentamos e onde estamos presentes, né? Também, o documento, o terceiro capítulo, Laudato Si, e a partir de outras reflexões também, nós encontramos alguns desdobramentos e possíveis soluções para tudo isso, né? Ou seja, o desdobramento importante identificar é que o homem, ele perdeu o controle do poder que criou. Isso eu falava lá no começo, né? Ou seja, o homem criou a tecnologia, desenvolveu a tecnologia, mas ele deu tanto poder à tecnologia que hoje ele não consegue mais controlar. Ele até tem recursos, até tem mecanismos, mas só que são mecanismos superficiais, que não conseguem mais controlar esse poder que foi atribuído à tecnologia. E nesse sentido também, para que isso possa ser, de certo modo, resgatado, para que o homem possa assumir novamente o controle, né, de suas ações de uma forma muito livre, carece de uma ética sólida, ou seja, também vivemos um tempo de crise ética, né? Carece de uma ética sólida, uma cultura e uma espiritualidade que lhe ponham realmente um limite e o contenham dentro de um lícito domínio de si. Ou seja, aí vem a questão da própria ética, no sentido, né, de que é preciso repensar as atitudes, é preciso
valorizar aquilo que nos foi dado gratuitamente por Deus, e é preciso agir no sentido de sempre pensar no outro, de uma forma muito lícita, né? De uma forma muito humana. E, nesse sentido, quando nós agimos com ética, nós fazemos aquilo que de fato deve ser feito, no sentido da promoção da dignidade do outro também, né? E isso a economia hoje praticamente esqueceu desse aspecto. Passando mais adiante, quando falarmos da questão da globalização do paradigma tecnocrático, ou seja, quando o paradigma tecnocrático, ou seja, quando esse padrão de controle, de domínio, de poder da tecnologia se espalha pelo mundo todo, né, tem essa dimensão mais global, se vem um problema fundamental, né, que também é apontado assim como importante. E que problema é esse? É o modo como realmente a humanidade assumiu a tecnologia e o seu desenvolvimento, juntamente com um paradigma homogêneo e unidimensional. E a partir disso daí, gera-se um sujeito que vai ser o centro e vai ter um certo controle sobre os demais, né? E esse sujeito, ele desenvolve-se exatamente ao estabelecer o método científico, ou seja, a partir do conhecimento que ele desenvolve o método científico, com a sua experimentação, que já é explicitamente uma técnica, ou seja, uma técnica de posse, uma técnica de domínio, uma técnica de intervenção. Então, já existe uma lógica por trás disso, quando as pessoas procuram desenvolver suas capacidades, seus conhecimentos de uma forma muito mais intensa, já existe um direcionamento para isso, ou seja, um desejo de poder, um desejo de domínio, né? Um desejo de intervir no sentido de manter as suas, né? A sua autoridade, vamos dizer assim, sobre os demais, sobre aquilo que se construiu. Então, o ser humano e as coisas deixaram de se dar amigavelmente a mão, tornando-se controversas, né? Ou seja, parece que aquilo que era para ser feito, né, de uma forma muito amigável, passou a ser visto como uma oposição, né? Então, isso, de certo modo, leva à perda de sentido de muitas coisas, né, da própria existência do ser humano, da própria existência da natureza. Também, aí entra a questão um pouco mais dentro da ciência econômica, né? Se trabalha muito a ideia de um crescimento infinito ou ilimitado, ou seja, e isso leva exatamente à ideia de que a natureza é uma fonte inesgotável de recursos, né? Ou seja, e isso, a partir dessa ideia, se incute também na cabeça do ser humano de que nós somos uma fonte ilimitada de necessidades, e que as nossas necessidades, todas elas vão ser atendidas a partir do momento em que a economia traz para o mercado aquilo que a natureza dispõe de uma forma muito ampla. Essa é a ideia que se tenta passar, né? E nós tomamos isso como verdade, ou seja, supõe-se essa mentira da disponibilidade infinita dos recursos naturais. E nós não paramos para pensar e para refletir, enquanto agentes, partícipes desse processo econômico, nós também damos a nossa contribuição no sentido de perpetuar e de confirmar esse modo explorador da natureza de uma forma muito degradante. Ou seja, a natureza ela passa a ser explorada acima de sua capacidade de suporte e de recuperação. Às vezes nós ficamos até pensando, qual que é o meu papel nisso? Será que é isso que está sendo me transmitido? O que serve para mim, né, no meu dia a dia? O que serve para a minha formação? A gente precisa parar, internalizar, pensar e ver que tudo isso serve para nós, no sentido de que nós precisamos agir de forma ética, de forma responsável, de ter uma relação cada vez mais amigável com a natureza, né? Ou seja, rever os nossos padrões de consumo, rever como é que está a nossa capacidade até de colaborar com o meio ambiente. Para além dessa simples constatação, faz-se necessário, ou seja, não é só constatar que a natureza está sendo degradada, não é só constatar que nós estamos passando por mudança climática, não, nós precisamos ir muito além, ou seja, é preciso reconhecer que os produtos da técnica, né, da tecnologia, eles não são neutros.
porque cria uma trama que acaba por condicionar os estilos de vida, ou seja, nós passamos a mudar o nosso estilo de vida não porque nós queremos, mas porque nós somos induzidos e nos deixamos, né, a ser orientados pelas chamadas possibilidades sociais na linha dos interesses de determinados grupos de poder, né? Hoje nós temos aí grandes empresas que criam necessidades, que fazem com que nós tomemos decisões, né, de forma desordenada, e as nossas decisões desordenadas acabam reproduzindo, né, numa escala muito grande, em larga escala, essa exploração também desordenada dos recursos naturais. O homem passou a ser refém da sua própria criação, ou seja, a questão que havia chamado, que a gente está trabalhando isso aqui, o poder tecnocrático, né, o poder da tecnologia, ou seja, a tecnologia, aquilo que o homem criou, agora se voltou contra ele, né, está passando a dominá-lo nesse sentido. Bom, a lógica da técnica é quem dita as regras das decisões sobre os estilos de vida que se deseja implementar, né? Ou seja, hoje se vende aí entre aspas, vários estilos de vida, né? E nós acabamos comprando essas ideias, né? E queremos cada dia mais consumir, 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 né? E vejam que é difícil para um economista falar isso, né? Porque o economista sempre é trabalhado no sentido de fazer com que as pessoas consumam, consumam e consumam, né? Mas só que nós temos que ser economistas também conscientes da nossa responsabilidade, da nossa participação na vida da sociedade, na vida das pessoas. Então, como é que o poder tecnocrático ele se firma, né? Como é que esse poder da tecnocracia, né, se firma, né? Como é que uma tecnocracia se estabelece? Basicamente por dois elementos, né? Por dois polos que se associam, política e economia, né? A política como centro das decisões, a economia como um auxílio para essas decisões, né? E uma se relaciona com a outra, uma não vive sem a outra. Diria que não é necessariamente uma relação dialética, mas é uma relação de muita convergência, no sentido de que a economia não vive sem a política, ou seja, ela não se desenvolve se não tiver uma boa política, e a política acaba se contaminando por questões econômicas que levam a um determinado interesse que não é aquele interesse social. Então, do ponto de vista da economia, se trabalha também a questão do desenvolvimento econômico, né? E o que é o desenvolvimento econômico? O desenvolvimento econômico, a melhoria seria, né, em última instância, a melhoria da qualidade de vida de uma determinada nação, de uma determinada economia, né? Ou seja, a partir do desenvolvimento tecnológico, né, do progresso. Então, isso poderia gerar benefícios para o conjunto da sociedade. Entretanto, hoje o desenvolvimento econômico ele é orientado para uma outra questão, tem uma outra linha, né? Tem uma outra razão de ser. O desenvolvimento econômico hoje é pensado apenas e tão somente para o lucro, ou seja, para obter lucro a qualquer custo, sem pensar na questão ética, sem pensar nas pessoas. E, mais do que nunca, né, cada dia que a gente vê, a gente percebe, a gente sente que nós estamos virando simples objetos de manipulação das políticas econômicas e das políticas de uma forma geral, né? Porque o neoliberalismo está aí para acabar com toda essa liberdade que nós temos ainda de tomarmos decisões que ajudem a melhorar a vida das pessoas de uma forma muito solícita. Então, o domínio da tecnocracia, ele põe-nos perante a urgência de avançar em uma corajosa revolução cultural. Ou seja, o Papa Francisco nos chama a atenção para isso, né? Nos chama a atenção no sentido de que é preciso nós termos coragem para mudar, né, para agir. E essa revolução não é no sentido de vamos acabar com tudo, destruir tudo. Não, a revolução no sentido de colocarmos em nosso coração e nossa mente o desejo de mudarmos a partir de nós mesmos, né? Embora se possa entender como regresso para muitos, né, hoje a ideia de que você é moderno se você adota as tecnologias vigentes, você é ultrapassado, é velho se você continua usando métodos que são antigos, mas que são edificantes, né? Então, embora se possa entender como regresso, especialmente porque a lógica do mercado assim expõe, a recuperação de valores e de grandes objetivos, que inclui o desenvolvimento em plenitude como centro das decisões, hoje está assim bem, né,
distante, e a gente precisa buscar isso, precisa resgatar muitos dos valores que estão sendo perdidos, porque nós nos deixamos seduzir, né, pelo poder da tecnologia, nós nos deixamos seduzir pelas, né, pela lógica do mercado, pela lógica da economia, pela lábia, né, de quem tem um domínio sobre essas informações, sobre essas técnicas, sobre o marketing de uma forma geral, né? Bom, e também o Papa Francisco nos chama a atenção para a crise do antropocentrismo moderno e suas consequências, né? E aí também chama a atenção uma outra questão, é que o homem hoje colocou a razão técnica acima da realidade, né? Ou seja, é como se a técnica, né? É como se a tecnologia estivesse acima, né? Fora da realidade, exercesse o pleno domínio sobre os seres humanos e sobre a realidade, ou seja, o homem dentro de todo um processo que o envolve, que o faz relacionar com o outro, né? E aí também, a gente já tem escutado muito essa expressão, né? Tudo está interligado. E é importante nós refletirmos sobre isso, sobre essa interligação, né? Quando se fala em globalização, se pensa um pouco nisso, nessa questão da interligação, né? E para além desse processo de globalização, a interligação homem-natureza, né? Ou seja, a falta de preocupação por medir os danos para a natureza e o impacto ambiental das decisões é apenas e tão somente o reflexo evidente do desinteresse em reconhecer a mensagem que a natureza traz inscrita nas suas próprias estruturas, né? Ou seja, nós ignoramos muitas vezes aquilo que a natureza nos transmite de uma forma muito simples, mas também muito sábia. Nós não conseguimos enxergar porque nós ignoramos essa relação. Nós não nos preocupamos, na verdade, nós nos preocupamos muitas vezes em só consumir, em consumir, em consumir, e não, né, cuidar dessa reprodução que necessita da nossa ação. Nesse sentido, o homem perdeu a sensibilidade em relação ao outro, né, e, como consequência, a perdeu também em relação à natureza. Ou seja, hoje é muito comum, né, e ao mesmo tempo muito triste, nós sermos insensatos, insensíveis com a causa do outro. Ou seja, a pobreza hoje praticamente não nos causa, né, tristeza, nós não nos causa, né, sensibilidade. Muitas vezes nós não nos sensibilizamos com a pobreza do outro, né, com a dificuldade que o outro atravessa. Nós, inclusive, até julgamos o outro, né, porque nós reproduzimos aquilo que a lógica do mercado tenta incutir em nós, a meritocracia, né, ou seja, basta um esforçozinho que nós seremos capazes de mudar, e não é bem assim, né? É preciso criar oportunidade para que todos possam acessar de uma maneira muito similar àquilo que é oferecido a todos. Se o ser humano se declara autônomo da realidade, se constitui dominador absoluto, desmorona-se a própria base de sua existência, né? Ou seja, o homem foi feito para viver relações, para viver em comunidade, né? Para viver, não dominar um ao outro, mas viver ali em harmonia, e harmonia entre o homem e a própria natureza. E nesse sentido também o homem propõe e executa a substituição de Deus, que é deixar de ser colaborador da criação para tornar-se criador, né? Ou seja, o homem quer ter sempre o poder, quer ter o poder de decidir, quer ter o poder de agir, né? Quer controlar tudo, na verdade. E exatamente esse desejo de controlar tudo é que está gerando a ruína, a destruição da própria humanidade. E aí vem a exortação, né? Que não haverá uma nova relação com a natureza sem um ser humano novo. Ou seja, aí vem aquela, né, aquela reflexão de que é preciso a cada dia se reconstruir, renascer, né? Se fazer novo, para exatamente ter ideias novas no sentido de fazer com que a nossa relação com a natureza seja uma relação harmoniosa, sábia. E não há ecologia sem uma adequada antropologia, né? Ou seja, fazer com que o homem seja, né, cada vez mais conhecedor de si mesmo, né, mas também, ao mesmo tempo, conhecedor de que ele é
coexistente com a própria natureza, com a própria ecologia. Ele faz parte disso, né? E ao não cuidar da antropologia, ele está deixando de cuidar de si mesmo. Então, nós temos que ter essa mentalidade, nós temos que abrir a nossa mentalidade para isso, né? Muitas vezes nós pensamos só do ponto de vista econômico, nós queremos agir só no sentido de ganhar monetariamente, de ganhar financeiramente, de financiarizar tudo e toda a relação. Quando, na verdade, se nós, de fato, estabelecemos uma relação, né, harmoniosa com a natureza e com os demais, consequentemente, a relação econômica também será uma relação frutuosa e benéfica para todos. O antropocentrismo desordenado, ele não deve necessariamente ser substituído por um biocentrismo. Ou seja, o que é isso? O que o Papa também chama a atenção? De que muitas vezes nós vamos aos extremos. Não cabe extremismo em nenhum lugar, em nenhuma situação. Nós temos que ser pessoas equilibradas, né? Que possamos agir de uma forma muito equilibrada e sempre pensarmos também na figura, na pessoa humana, né? Que o homem faz parte da natureza. Não podemos pensar a natureza sem a presença do homem também, não pode ser dessa forma, né? E isso, pensar também na questão do biocentrismo, implica introduzir um novo desequilíbrio, que não só não resolverá os problemas existentes, mas acrescentará ainda outros muito maiores, né? Não se pode exigir do ser humano um compromisso para com o mundo, se ao mesmo tempo não se reconhecem e valorizam suas peculiares capacidades de conhecimento, vontade, liberdade e responsabilidade. Tá? Já fui exortado aqui de só falta 5 minutos. Vou correr um pouquinho mais. Então, relativismo prático, né? A gente cai um pouco assim no relativismo, né? Achar que tudo é natural, tudo é normal, né? Então, esse antropocentrismo desordenado, ele gera um estilo de vida desordenado e impede uma pessoa a aproveitar-se da outra e a tratá-la como um mero objeto, obrigando-a a trabalhos forçados ou reduzindo-a à escravidão por causa de uma dívida. Nós agimos muito assim. E também nesse sentido, ou seja, de fazer com que se controle o outro, né, de que escravize o outro, por isso que também o Papa nos exorta a necessidade de se defender o trabalho. O trabalho é a dignidade do homem, né? Nós nascemos já, nós nascemos para o trabalho, mas não nascemos para ser explorados, mas para termos um trabalho digno, para termos condições dignas de trabalhar, né? Em qualquer abordagem de ecologia integral que não exclua o ser humano, é indispensável incluir o valor do trabalho, tão sabiamente desenvolvido por São João Paulo II na sua encíclica Labore Exercitis. Eu falei errado, depois o Vitor me conserta. É importante se ter uma concepção correta do trabalho, ou seja, sentido e finalidade da ação humana sobre a realidade. Diferentemente do que foi pensado ao longo do tempo pela Igreja, o trabalho ele perdeu o sentido espiritual e, ao mesmo tempo, sua sadia sobriedade da nossa relação com o mundo. Hoje, o homem cada vez mais é explorado, né? O sistema capitalista que aí está, o sistema neoliberal que está, explora o homem, substitui o homem por novas tecnologias e a cada dia vai fazendo com que o homem se degrade enquanto ser humano, fruto do trabalho, da sua dignidade, né? Não tem mais postos de trabalho, não tem mais trabalho decente para o ser humano, não tem mais espaço para o homem no processo de produção, no processo econômico. Segundo a Constituição Pastoral Gaudium et Spes, o homem é o protagonista, o centro e o fim de toda a vida econômico-social, né? A Igreja pensa dessa forma, a sociedade e o mercado pensam diferente. Quando o ser humano se deteriora a capacidade de contemplar e respeitar, criam-se as condições para se desfigurar o sentido do trabalho. E é isso que nós estamos vivenciando hoje, né? Visualizando cada vez mais a desfiguração do sentido do trabalho, as leis, as políticas, no sentido de precarizar cada vez mais as relações de trabalho. Isso também no sentido até da pequena propriedade, ou seja, hoje os trabalhadores rurais cada vez mais estão sendo esquecidos, né? E muitos forçados a deixar o seu trabalho, a deixar a sua terra, a vender a sua terra para as grandes empresas e assim migrarem para os centros urbanos, para constituir ali grandes centros de miséria e de pobreza, né? E também o Papa nos exorta, nos chama a atenção para que é necessário encontrar uma forma de progresso técnico que não substitua em contínua escala o trabalho humano, né? Ou seja, a humanidade, assim se fizer, a humanidade vai cada vez mais se prejudicar, cada vez mais vai gerar, né, pobres.
E também, assim, chama atenção, o Papa Bento XVI chamou atenção em sua exortação, Caritas in Veritate, em 2009, ou seja, a diminuição dos postos de trabalho tem um impacto negativo no plano econômico com a progressiva corrosão do capital social, ou seja, das relações de confiança, da credibilidade, do respeito das regras, né, entre os seres humanos, e renunciar a investir nas pessoas para Desliga o teu áudio, Ediselma. alguém que está com o áudio ligado aí. Ediselma, te Então, liberta. para se conseguir continuar a dar emprego, é indispensável promover uma economia que favoreça a diversificação produtiva e a criatividade empresarial. Da mesma forma, é importante que as políticas econômicas criem condições para tais economias e seus respectivos produtores possam acessar com facilidade os diversos mercados que têm o potencial de fortalecerem. Para que isso seja possível, porém, é necessário que se estabeleça limites àqueles que detêm maiores recursos e poder financeiro. Ou seja, é preciso deixar de penalizar os pequenos para cobrar dos grandes a responsabilidade que tem para com os pequenos, para assim ajustarmos melhor a nossa economia. Então, depois, na sequência, vem a questão da própria necessidade da inovação biológica, né? Como isso está sendo inserido no processo econômico, no processo de desenvolvimento da sociedade, né? Como isso tem refletido, inclusive, na produção agrícola, de uma forma muito particular, né? O desenvolvimento de técnicas, de produtos, né? E, ao mesmo tempo que isso tem gerado benefícios, tem gerado problemas, porque tem gerado uma certa concentração, né, da produção na mão de poucas e grandes empresas, chamada concentração de mercado, oligopólio, ou seja, são um grupo pequeno de grandes empresas que dominam o mercado e assim passa a fazer refém os demais agentes econômicos. E com isso gera uma desordem econômica global, uma desordem econômica na sua estrutura produtiva, que vai impactar lá no pequeno produtor, né, que muito se esforça, que muito contribui para a nossa produção diária, cotidiana. Né? Por exemplo, na nossa cidade, no nosso dia a dia, muito daquilo que nós nos alimentamos é fruto da pequena produção. E aí, cada dia mais está se tornando mais difícil, mais escassa em razão dessas políticas econômicas que estão sendo adotadas, que estão sendo inadequadas e que matam o pequeno produtor. A grande empresa agrícola, detentora de tecnologia de grandes faixas de terra, tem se tornado frequentemente o principal agente do setor, né? Isso gera concentração de mercado, inclusive o próprio aquecimento do mercado rural, né, do mercado de terras. Mas só que uma coisa que se chama atenção, esse aquecimento do mercado rural, no sentido, do mercado de terras, desculpe, no sentido exatamente de uma né, de uma segunda venda, porque no primeiro momento o pequeno produtor, aquele proprietário da sua da faixa de terra, da sua propriedade, ele é iludido a vender a um preço muito barato e depois acaba, né, ficando desprovido, ficando deixado de lado pelo mercado e pelo governo. Dentro desse âmbito da inovação biológica, que é muito importante, né, nós não estamos aqui dizendo que ela não é importante, ela é fundamental, ela só precisa ser bem utilizada, né, para o conjunto da sociedade. Há, portanto, uma grave crise ética e se torna urgente uma permanente atenção a este aspecto. É necessário assegurar um debate científico e social que seja responsável e amplo, capaz de considerar toda a informação disponível e chamar as coisas pelo seu nome. Deve-se atentar para não se excluir a vida humana dos debates e das reclamações de movimentos ambientalistas que defendem a integridade do meio ambiente. O ser humano é importante e deve estar presente como elemento indispensável e objeto das decisões econômicas, políticas, ambientais e sociais. Né? Eu digo o ser humano como um todo, na sua representatividade maior, na sua amplitude, na sua integridade. Esquece-se de que o valor inalienável do ser humano é independente do seu grau de desenvolvimento. Ou seja, não é preciso ter muito conhecimento para fazer parte, né? O ser humano por si só já é uma parte importante desse processo. Quando a técnica ignora os grandes princípios éticos, acaba por considerar legítima qualquer prática. E aí a gente vê, hoje em dia, especialmente no nosso Brasil, as práticas, né, sendo feitas aí de qualquer forma, más práticas, né, que prejudicam principalmente os mais pobres, os mais desprovidos de recursos.
Como podemos acompanhar ao longo desta apresentação, a técnica separada da ética dificilmente será capaz de autolimitar o seu poder, né? Então, nesse sentido, a gente chama a atenção, né, pede desculpas por ter sido um pouco corrido em questão do próprio tempo, e só lembrar, né, de que o homem buscou ter o controle de tudo e acabou perdendo o controle de si mesmo, né? Então, e sempre é importante também refletir sobre o nosso papel na economia, o nosso papel na sociedade, o nosso papel com a natureza, e sempre rever as nossas decisões. Nós estamos sendo formados para sermos agentes de meio ambiente, nós precisamos ir além, né, e buscar uma conversão sincera e verdadeira, uma conversão ecológica, né, sincera e verdadeira, né? Temos que ser coerentes com aquilo que nós somos exortados e convidados a participar, né? Nós podemos, sim, ser agentes importantes desse processo de mudança que tanto necessitamos, né? Que tanto precisamos. Não sejamos só mais um, não sejamos puramente consumistas, mas sejamos seres humanos capazes de colaborar com um mundo melhor, com uma sociedade mais justa, com um Brasil capaz de nos dar orgulho de dizermos que realmente somos brasileiros. Obrigado, Vitor. Obrigado, professor Nazareno. E aí, gostaram? Valeu? Tem valido, né? O que paróquia, que equipe paroquial já começou a fazer o mapeamento? Levanta o bracinho. Inhangapi, a Naíla é Santana. Não. Santana e o Wellington em Garapiaçu. Lembre bem, é equipe que faz o mapeamento. Não é equipe que vai fazer o mapeamento. É junto, tá bom? E outra, comecem a fazer aqueles que ainda não começaram. Entramos agora já essa semana em outubro, então vamos avançar porque o tempo corre. O compromisso da semana passada está no finalzinho do material que foi enviado quinta-feira para vocês. O material síntese, lá no finalzinho, tem o compromisso. Depois vocês vão lá. É um compromisso pessoal. Da minha forma de viver a espiritualidade, a oração. Tá lá no material didático formativo. E surgirá compromissos também desse encontro de hoje no material didático formativo que será enviado depois para vocês. Queridos e queridas, vamos terminar com uma prece. E mais uma vez, muito obrigado pela participação, por esta construção que viemos fazendo juntos. Professor Nazareno, Deus lhe pague vossa disponibilidade. Você que também está somando na coordenação provisória da Pastoral do Meio Ambiente Diocesana, tem muito a contribuir conosco e a nossa gratidão desde já. Padre Renato manda o seu abraço por uma programação na paróquia onde é pároco, a paróquia de Santana. Ele não pôde estar conosco hoje, mas está em unidade e em comunhão. Nós, então, devolvemos ao Nazareno, que pode fazer a prece inicial, a prece simples, e concluímos essa nossa manhã. A vocês de minha parte, paz e bem e esperança sempre. Bom domingo. Ok, eu que agradeço, Vitor, agradeço mais uma vez a oportunidade e sempre disponível naquilo que for possível e preciso para colaborar, né? Então a gente vai encerrar agradecendo ao Senhor, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade, estarmos reunidos também em seu nome, né? E louvando e agradecendo pelo dom da vida, por tudo aquilo que Ele nos concede e nos concederá. Por isso, rezemos com muita alegria a própria oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Louvado seja. Amém. Tchau.